Pessoal, boa tarde a todos. Então vamos dar sequência às nossas aulas, né? Na parte da manhã nós tivemos aula de ciências e agora na parte da tarde vamos trabalhar com matemática. A aula de matemática hoje é uma aula bem simples, né? Nós vamos estar trabalhando grandezas e medidas e também a estimativa, né? Estimativa é quando você faz a aproximação de valores, no caso de medidas, de algo que nós vamos trabalhar, algo que será medido. Então, gente, para fazer essa atividade é necessário também que alguém ajude, né? Um adulto ajude, né? Um adulto ou um irmão ajude, né? A criança, né? O aluno que está fazendo, beleza? Mas são atividades muito simples. Então, vamos trabalhar grandezas e medidas, medidas de comprimento e estimativa. Vamos lá, nós estamos na página 14 do nosso PET. Vamos para as orientações, né? Mais orientações. Aqui nós vamos lá, já na página 15. Olha lá, um recadinho para os pais, né, os responsáveis. O objetivo dessas atividades dessa semana é a criança aprender a fazer estimativa utilizando as medidas de comprimento. Ajude a criança a fazer medidas com palmo. Palmo é isso aqui, gente, ó. Não sei se dá para vocês verem direitinho. É uma ponta a ponta de outro, né? Da sua mão, pega uma ponta do dedo, a outra ponta do dedo, isso é a medida de um palmo, né? Que também é uma medida de comprimento, né? Ajude a criança a fazer a medida com o palmo e a entender como utilizar os instrumentos de medida. Para as crianças, nessa semana vamos trabalhar com as medidas de comprimento. Você acha que você cresceu nessa quarentena? E aí, nesse período que nós já estamos para 6 meses, né? Muito tempo. Você acha que você cresceu nesse período? Eu cresci, eu não sei, mas que eu engordei bastante, né? Podemos usar a nossa mão, né? Para medir, só usamos o metro ou podemos usar outros instrumentos de medida. Então, para você fazer uma medida sua, você pode usar somente o metro, aquela fita métrica, uma régua, ou você pode utilizar outros métodos, né? Então, são perguntinhas básicas. Podemos usar a nossa mão como instrumento de medida. Chamamos essa medida de palmo. É aquilo que eu falei, né? O palmo, só pegar, né, as extremidades dos dedos e medir. Quantos palmos será que você mede? Então vamos lá, vamos para a atividade, página 15. Olha lá, tem o PET em mãos, né? Então, para entender os termos de medida, observe a imagem abaixo. Então, nós vamos trabalhar o conceito de medidas, né? Conceito de comprimento, largura e altura. Então, aqui no livro, nas atividades, eles deram, por exemplo, uma caixa, né? A caixa para a gente trabalhar esses 3 conceitos. Olha lá, o primeiro conceito é o comprimento, né? Comprimento não, comprimento com O. O comprimento será o tamanho de uma ponta a outra da caixa medindo pelo lado. Então o comprimento é isso aqui, ó. É você pegar uma ponta a ponta de uma caixa ou de outro objeto, no caso a caixa, né? Colocando de lado a lado. Aqui é o comprimento, né? Então, nós pegamos de uma ponta a ponta pelos lados, ok? Depois vem a largura. A largura será a medição de um lado menor, né? Do lado menor. Se você pegar essa caixa e no lado menor, você vai ter a noção da largura, né? Olha a largura aqui, tá vendo? Certinho? Entenderam? Comprimento é a ponta, né? Pelos lados. A largura será a medição do lado menor. E a altura será a medida da parte de baixo até a parte de cima. Então, aqui a altura da caixa, né? Pegou a parte de baixo até a parte de cima e nós temos a altura. Então, nós temos a definição dessas 3 medidas. Vamos agora para as atividades, né? E vamos colocar esses conceitos em Página 16. Veja quanto você está medindo. Encoste em uma parede bem retinha. Peça alguém para marcar sua altura. Você sabe que a gente faz aquelas medições de paredes, né? A gente encosta na parede, coloca o calcanhar juntinho, né? Os ombros ficam retos e encosta na parede retinho, né? E aí você pede alguém para fazer a marcação, né? Ou coloca alguma régua ou passa um pontinho, né? E faça essa marcação. Em seguida, utilize sua mão, o palmo, para fazer essa medida. Peça um adulto para fazer essa medição com a mão.
palmo dele. Então vai ser duas medidas. Primeiro, depois que você fazer essa marcação na parede, você vai fazer essa medição com o palmo, o palmo da sua mão, e depois você vai pedir um adulto para fazer a medição com o palmo da mão dele. Aí você vai colher os resultados. Quanto você mediu com o seu palmo? Então depois que você encostou, tirou, meça com seu palmo, vai medindo, ó. Quantos palmos mediu com a sua mão, com a sua medição? Vai lá, coloca tantos palmos. Quanto você mediu com o palmo de um adulto? Aí depois vai ser o adulto, com a medição do palmo de um adulto, e vai medir quantos palmos foram, ok? Olha o último pontinho. Foram diferentes as quantidades de palmo? Sim ou não? E aí, a medição com os palmos, a quantidade de palmos com a sua mão, a quantidade de palmos com a mão de um adulto, foi igual ou foi diferente? Por que você acha que isso aconteceu? Com certeza, você pega um adulto, vai ser diferente. Aí você vai colocar por que você acha que isso aconteceu, ok? Página 16 também. Utilizando a régua, agora é uma régua, ou outro objeto de medida que tiver em sua casa, se for uma fita métrica, quem tiver uma fita métrica pode utilizar a fita métrica com uma régua. Meça alguns itens. Então você vai medir a cama, cadeira e a mesa, seguindo aqueles conceitos que nós trabalhamos. Seguindo esses conceitos aqui, ó, da página 15. Comprimento, largura e altura. Se tiver dúvida, volte na página 15 e vai saber como que você vai medir, ok? Então vamos lá. Você vai pegar uma cama, vai na cama sua, ou alguma cama lá que tem em sua casa, vai fazer a medição da altura, coloca em centímetros, viu gente? Em centímetros. Comprimento e largura. Meça lá a altura, Vai lá na cama, meça a altura. Qual a altura? Por exemplo, aqui eu posso medir a altura, ó. Se eu pegar o exemplo aqui da cama, ó, e a altura, ok? O comprimento vai aqui do lado, No comprimento nos lados maiores, meça. E a largura nos lados menores, de ponta a ponta. Então, coloca em centímetros, Quantos centímetros deu para cada uma dessas medidas. Faça a mesma coisa na cadeira, altura, comprimento e largura. E faça a mesma coisa na mesa, ok? Na mesa da sua casa. Certinho? Essa foi a nossa atividade hoje, Simples. Uma atividade simples, beleza? Algum adulto que está acompanhando o vídeo, ajude a criança a fazer essa atividade. Beleza? Abraço a todos. Terminando a atividade, manda aqui para mim. De manhã nós tivemos a atividade de ciências e agora nós tivemos a atividade de matemática. Então são duas atividades para mandar hoje, viu? Beleza? Vai mandando a atividade para não ficar atividade acumulada. Abraço a todos.